Pessoal, aula 60. Nós temos vários tipos de espigas para fazermos ainda juntos. Hoje eu ia trazer uma espiga mais convencional, só que para janela ou para portas, para te apresentar. Mas aí eu analisei e preferi trazer essa espiga ainda naquele modelo quadrado que fizemos na outra aula, um pouco mais complicada, até para que você assimile melhor essa parte de espiga, para que nós não pulemos etapas. Eu trouxe para você hoje aquele caibro daquela aula que fizemos aquela borda romana, manualmente. Eu trouxe um sarrafo que é 3 centímetros exato de espessura por 5. E o nosso caibro da borda romana que tem 6,5 por 5. Por quê? Porque hoje, ainda mantendo aquela espiga quadrada, pode ser a redonda, você vai escolher, já sabe como fazer. O que vai mudar, você sabe que é só o furo com a broca, que vai ser redondo, em vez de quadrado, em vez de acertar no formão, você vai mantê-lo redondo nas pontas e vai arredondar o macho. Mas hoje nós vamos complicar um pouco, porque eu quero aproveitar essa aula para te mostrar espigas duplas. Nós vamos colocar uma espiga desse lado do caibro e desse lado do caibro. Isso vai ser muito bom para o seu aprendizado. No caso de travamento de cadeira, travamento de mesa, quando você precisa colocar os dois lados uma espiga em cada lado. Isso vai ser importante para você. Você vai compreender como fazemos esse tipo de furo, qual o cálculo que usamos para esse tipo de furo. Pessoal, meu nome é André Oliveira, eu vou ensinar marcenaria para você. Você está no curso de marcenaria Oficina Marcenaria Rústica. Nós estamos na 3ª temporada. Se você perdeu alguma aula, aqui embaixo na descrição contém uma lista com todas as aulas para trás, com todas as temporadas, a primeira, a segunda, a 3ª temporada até agora, as temporadas dos cursos de entalhe também. É só você aqui embaixo clicar e seguir a sequência que você vai acompanhar o curso desde o começo. E tem muita aula interessante, muita aula importante que vai te ajudar e vai te preparar para esse estágio que nós estamos agora e para as próximas temporadas. Pessoal, voltando, eu vou fazer essa ligação dessa espiga aqui e vou fazer uma segunda ligação aqui na lateral, por isso que será uma espiga dupla, 2 furos de espiga, 2 machos. Eu vou acertar isso daqui para ganhar tempo na serra mesmo. Eu vou cortar isso com 90 graus, que ele tá torto, vou cortar ele ao meio para ficar com 2 peças, que é apenas um exercício. Nem limpei essa perola, porque eu queria que o que importa para mim é que você aprenda, e o que importa é que você entenda fazer os cálculos. Isso é o mais interessante. Então eu nem me preocupei muito em passar a plana aqui, limpar essa madeira. Você vê que ela tá até suja, tá uma parte limpa, uma parte suja. É aquele caibro daquele dia. Eu vou fazer esses cortes, vou acertar isso aqui, vou cortar ao meio, vou preparar isso, e aí nós voltamos para fazer os riscos. Bom, pessoal, eu dividi em 3, tá com 3 centímetros, eu coloquei 1 e 1, dividi em 3 partes de 1, desse lado também, e a mesma coisa nessa outra ponta. Eu fiz ao comprido os riscos. Ok, o caibro eu dividi ao meio, ele tá com 6,5, deu 3,7 alguma coisa, eu dividi ao meio aqui, fiz já um traço, marquei com 90 graus onde eu quero que inicie daqui para cá o meu exemplo, e eu já achei esse meio, fiz como se fosse um T, um risco 90 graus e um risco achando o meio. A mesma coisa aqui, a continuação do risco que eu tinha feito desse lado eu fiz aqui com 90 graus e achei esse meio que 5 centímetros dava 2,5, 2 centímetros e 5 milímetros ao meio, que fica 2,5 para cada lado, que é a divisão dos 5. Ok, também vai ser onde será o centro do meu furo de espiga da fêmea. Tá feito isso. É só um exemplo, por isso que eu não calculei muito daqui para cá uma distância, por isso que eu vou trabalhar com madeira de descarte para exercício. É a melhor coisa que tem, porque você pode usar, errar à vontade, não há problema, não é uma madeira que eu vou aproveitar para outra coisa. Use madeira de descarte. Pode ser caibro de pinos, pode ser um caibro de eucalipto, o caibro que você achou na rua, aquele caibro com prego, você vai arrancar os pregos para fazer isso, aquele pedaço de caibro, é apenas um exercício. Hoje nós vamos trabalhar com 2 lados, esse lado e esse lado, como você sabe. Então nós temos que achar a espessura da madeira. Primeiro, a primeira espiga, que será nessa parte mais larga. Então, para eu saber aonde eu vou aprofundar ela, eu preciso achar a lateral dela, que eu já tenho de cabeça, que é 5 centímetros. A metade dos 5 é os 2,5 que eu risquei aqui. Eu posso chegar até a metade um pouquinho mais agora? Eu não posso, eu tenho que calcular isso. Por quê? Porque vão ser 2 espigas, vai uma espiga desse lado e uma espiga desse lado. Então, ao contrário daquela aula, que eu podia levá-la um pouquinho a mais do que os 50%, essa aula eu tenho que me ater aos 50% ou um pouco menos, porque a madeira é grossa, ela me dá uma espessura de segurança para isso. Em compensação, como eu não vou poder afundar muito aqui, porque aqui vai uma segunda madeira, eu até posso chegar mais ou menos a uns 50 centímetros, mais ou menos, e aqui, esse lado tem que ter essa base. Se aqui é mais largo, eu posso chegar a 50. A parte mais fina, eu não vou chegar a 50, eu vou chegar um pouco menos. Até que ela se encontre, também não haveria problema lá dentro, não haveria problema, mas podendo evitar é melhor. Se esse macho se encontrasse com esse macho, não haveria problema, mas podendo evitar é melhor. Então o que nós vamos fazer? Em compensação, por que eu fiz o risco? Mesmo não usando essa regra aqui, aquela regra de dividir ao 3, eu devo dividir a 3 sempre, para daí eu ter uma base. Eu vou engrossar essa espiga, esse macho aqui. Por isso que eu fiz a divisão das 3 partes, seguindo aquela regra. Mesmo que você não vá usar a regra dividida por 3, deixar só o miolo, você vai engrossá-la, você tem que dividir, porque aí você tem uma base de saber dessa parte do meio e dessa
parte do meio para cá e dessa parte do meio para esse lado, quanto eu posso deixar a mais. Eu vou engrossar ela. Por isso a importância de sempre dividir, mesmo não usando a regra. Ok, 50% vai dar aqui, vai dar 2,5, que é essa lateral. Então eu já sei que aqui eu posso jogar daqui para cá 2,5. Eu vou fazer uma marcação. 2 pontos, 2,5 para cá e vou riscar com 90 graus. Daqui para cá eu peço mais 2,5 e passo um traço com 90 graus. Aí eu vou achar quanto que eu vou deixar nessa espiga. Ao contrário daquela espiga daquele dia, ainda mantendo ela quadrada, hoje eu não vou tirar só das laterais largas, eu vou tirar em cima e embaixo também. Pouca coisa, mas eu vou tirar até para que você aprenda. Aproveitar que é uma espiga dupla e vamos fazer desse modo. Ainda vou seguir aquela regra minha, a minha opção de riscar e cortar primeiro o macho para depois acharmos a fêmea. Se você quiser achar a fêmea primeiro, para depois o macho também não há problema, mas eu te indico, é mais fácil e dá mais certo, a chance de errar é menor se você fizer assim, principalmente para esse tipo de espiga, que é grossa. Parece ser mais fácil por ser mais larga a madeira, mas ela pode dar encrenca. Mas se você estiver habilitado, se você testar, praticar e ver que é mais fácil para você fazer primeiro a marcação e o furo da fêmea, para depois fazer o macho, também não tem problema. Eu vou fazer a marcação 2,5 para cá, vou riscar e eu vou cortar isso. E eu vou vir medir qual será a espessura que eu vou deixar nessa espiga. E a gente já volta. Pessoal, eu risquei daqui pra cá, aquela medida que eu fiz. Eu medi pra cá com 2,5 desse lado, 2,5 desse lado. Nós vamos acertar isso ainda, nós vamos ajustar. Por quê? Preciso te passar um segredo que eu uso, uma técnica que eu pratico quando são espigas duplas, que tem me dado muito certo. Nós vamos fazer o seguinte, você vai analisar, no meu caso que o caibro ele é irregular. Um lado tem 6,5, outro lado tem 5, ok? Você poderia considerar o lado mais largo, que ele entrasse mais, que o macho fosse maior. O lado menor, de espessura menor, que seria essa de cima, onde eu vou fazer o furo, fosse um pouco menor. Mas você precisa levar em conta o seguinte, isso aqui fosse o pé de um aparador ou o pé de uma mesa. Como esse quebra é irregular, provavelmente você vai deixar a parte mais larga para frente, não a parte fina. Você deve optar por isso. Não sei qual vai ser o seu gosto. Eu geralmente faço isso em mesa, em aparador. Quando o quebra ele é irregular, eu jogo a parte mais larga para frente. As laterais eu boto a parte mais fina. Você vai considerar nesse tipo de cálculo a parte maior do aparador ou da mesa. Se, por exemplo, vamos considerar que a mesa tenha 2 metros por 1, a lateral da mesa de 1 metro. Se fosse o caso, vamos colocar que aqui seria a lateral, que vai ter uma espiga de travamento. Então a lateral menor, a parte menor da espiga, que o sarrafo da espiga será menor, eu coloco menos. Eu considero que a parte maior da espiga, a parte que vai levar os 2 metros de comprimento, os 2 metros do sarrafo, eu aprofundo mais. Se fosse cadeira, 45 por 45, é partes iguais, eu posso colocar partes iguais. Se for um móvel que tenha essa irregularidade, uma parte vai ser maior do travamento, uma parte vai ser menor do sarrafo. Então eu considero sempre assim. O sarrafo menor, eu posso colocar menos. O sarrafo maior, eu posso colocar mais. É o caso de uma cama, o pé de uma cama de solteiro. A parte comprida, eu aprofundo um pouco mais. A parte menor, que seria a parte da frente do fundo, da cabeceira, e a parte da ponta, a parte dos pés, do final da cama, eu coloco menor. Aquela entre um espaço e outro. Porque assim eu consigo mais segurança na parte que vai exercer mais força. É uma dica que eu tô te dando, que é a maneira que eu faço, que tem me dado certo há muitos anos. Então o que eu vou fazer? Vamos simular que isso aqui fosse a frente de uma mesa. Aqui seria a lateral. Aquela parte menor aqui vai ser o sarrafo comprido, a parte maior ou do aparador. No caso de uma mesa, aqui, esse lado vai sair a parte maior. Então aqui eu vou aprofundar mais. Essa parte daqui será a menor. A ligação entre o pé do fundo da mesa e o pé da frente da mesa ou do aparador. Então eu posso colocar a ponta macho menor. Eu digo em profundidade. Essa explicação tem que ficar clara para você. É profundidade. Eu vou cortar esse sarrafo ao meio para simularmos que um vai aqui e um vai aqui para a gente fazermos esse encaixe espiga duplo. Vou dividi-lo ao meio, vou cortá-lo. Vai ficar mais fácil a explicação para você. Pessoal, cortei ao meio ela para que facilite a explicação nessa aula. Então vai ser isso daqui, uma espiga dupla. Então vamos imaginar que essa aqui é a parte da frente, ou a parte de trás do pé da mesa. Então ela vai ser menor. O encaixe que vai entrar aqui vai ser menor. Essa vai ser a larga. Vamos supor que essa aqui vai ter 1 metro, essa aqui vai ter 40 centímetros de comprimento. Então essa eu não preciso pôr tanto. A maior força exercida, até porque vai ter gaveta no meio, provavelmente, coisas mais pesadas, vai ser o sarrafo comprido. Então essa será a que entrará mais. Colocamos 2,5 em cada, da ponta para dentro. Agora nós vamos refazer esse cálculo. Isso é bom que você compreenda, que você faça o cálculo até para ter segurança. Não significa que porque essa vai ser mais curta que essa vai ser inferior. Porque para compensar isso, nós vamos alargar ela aqui. Nós já vamos alargar as duas de qualquer maneira, mas nós vamos torná-la forte na ponta. Isso é muito importante que você entenda. Então, como eu deixei 2,5 aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui 2 centímetros de profundidade. Eu vou riscar de novo daqui para cá 2. E essa eu vou manter com 2,5. Só que aqui, nesse meio, quero que você entenda isso. Ela está dividida em 3. 1 centímetro, centímetro, centímetro. Eu não vou deixar esse miolo só com 1 centímetro. Eu vou deixar ele aqui. Eu vou tirar meio e aqui meio. Esse cálculo é bom que você faça. Meio da ponta para cá, meio da ponta para cá. Meio da ponta para cá,
cá, meio da ponta pra cá. Se aqui nas partes inferiores e superiores eu quisesse colocar menos que meio centímetro, por exemplo, 3 milímetros, também poderia, até melhor, talvez eu faça até isso, para dar mais firmeza para ela, porque essa parte de cima aqui é só estética. O que me importa é a parte dos lados, que é onde eu vou remover e vou ter uma língua, um macho, uma parte que vai introduzir no furo espiga, no furo da fêmea, e vai mantê-lo travado e seguro. Isso tem que se basear também no caso de espigas de resistência, de espigas que suportam força, que suportam peso. Então já é para não se confundir, para não ter muita essa diferença, é melhor se basear nisso. O importante é que ela seja grossa e que ela tenha como ter resistência, mesmo que seja apenas um simples travamento, porque senão você acaba se confundindo. Uma hora você esquece, você faz uma mais fina em cima, uma mais grossa embaixo e acaba invertendo a função da espiga. Para evitar isso, é melhor colocar todas elas com força, ou seja, com mais espessura. Se ficar fraco essa região, eu deixo menos, eu deixo 3 milímetros, eu deixo 2. Vou fazer esse cálculo, vou fazer esses riscos, vou cortar ela, já vou remover pra gente já trazer ela pronta para não perder tempo. E essa daqui que vai ser a que vai exercer comprimento maior, que vai ter um espaço maior, eu vou manter com 2,5 mesmo. Mas aqui na frente é a mesma coisa. Meio centímetro aqui, meio em cima, meio embaixo. O em cima e embaixo é que eu vou ter que analisar. Se ele ficar fraco, esse miolo que sobrou ficar pequeno, eu deixo menos. Então já vou fazer esses riscos, já vou cortar as duas espigas, já vou trazer as cortadas e a gente já vai fazer os riscos aqui e aqui para fazermos os furos. Pessoal, cortei até na serra para ganhar tempo, que é a forma que eu faço até para ser mais rápido. E você vai aprender como fazer as espigas na serra também na frente, não se preocupa com isso. Para você agora isso não vai afetar, porque você pode fazer no serrote ou na serra, se você já tiver habilidade, senão você faz no serrote mesmo. É apenas o corte. Daqui para cá, eu tinha deixado 2,5, eu fiz com 2, porque vai ser aquela menor, que não vai exercer tanta força. Aquela maior, que será a frente do aparador ou da mesa, aquela parte mais larga, a parte que vai receber o safo mais largo, eu fiz com 3. Eu ia fazer com 2,5, mas eu prefiro deixar com 3 porque dá mais segurança. Um mínimo de 3. Porque ela vai servir tanto para uma mesa de 1 metro como para 1,5 metro ou um pouco maior. Então ela vai dar mais segurança. Eu já fiz os cortes. Agora eu vou remover isso daqui. Vou tirar esse meio milímetro de cada lado no formão mesmo para ser rápido. Ou na serra, vou ver o que eu vou fazer. Já vou voltar com elas prontas para ir, nós fazermos os encaixes. Eu só queria te mostrar isso para você ver como é que ficou essa parte. Para agora fazermos a remoção e o acerto na grossa, aquilo que você já está acostumado a fazer. Pessoal, eu cortei aquela com 3, acertei aquela espiga, cortei essa com 2,5, como eu tinha te falado, acertei, cortei até na serra, depois, como eu disse, eu vou te ensinar a fazer isso na serra para ganhar tempo, mas se você fizer no serrote vai ser o mesmo efeito, vindo com o formão daqui, retirando, você corta primeiro aqui, vem com o formão retirando esses excessos, depois você acerta isso na grossa, tá feito. Eu dividi ao meio ela, a minha aqui deu mais ou menos 8 milímetros, metade de 18 dá 9, então eu risquei aqui o meio e marquei, continuando essa linha nessas pontas, trouxe uma pontinha para cá, para cada lado. Mesma coisa, essa dividi ao meio, trouxe uma pontinha da linha para cá, desse lado também. Por quê? Essa pontinha vai servir para mim para localizá-la exatamente no centro. Você lembra que nós fizemos aquele traço aqui? Vou até fazer com a caneta para você poder enxergar isso melhor. Aquele traço 90 graus é aquele traço que eu achei o meio dela aqui. Ok, essa aqui é aquela parte menor, vamos supor que tenha 40 centímetros de um pé para o outro, e esse lado aqui é aquele comprido, que vai ter mais ou menos 1 metro, 1,5 metro. Eu tô refazendo isso de novo para que você compreenda esse relembre, para você não se perder, que esse exemplo vai servir para você no futuro, para as próximas peças que você vai precisar fazer que possuam espiga dupla. Então a menor vai aqui, que é a de 2 centímetros, com essa ponta marcada, eu vou colocar ela exatamente nessa ponta aqui e rente aos 90 graus. A outra ponta eu vou colocar aqui, desse lado da linha. Então eu tenho como localizar o centro dela. Eu encosto linha com linha e rente aos 90 graus. E desse lado tá a mesma coisa, ela tá encostando linha com linha. Agora eu posso contornar. Não tem muito segredo. É uma coisa bem simples de você fazer. Ok, tá mais ou menos contornada aqui. A fêmea, de onde ela será encaixada. Vou virar agora, vou fazer o mesmo procedimento naquela de 3 centímetros. Ponta com ponta, ponta com ponta. Posiciono, pressiono para baixo e contorno com lápis, com a caneta, com o que você estiver usando aí a mão. Ok, tá arriscado aqui. Então eu já sei onde eu tenho que fazer esse furo espiga desse lado. Agora é fazer o furo. Pegar uma broca que dê aqui mais ou menos, que faça 3 furos aqui e ir acertando isso no formão. Importante, marcar a broca. Esse aqui é o lado de 2 centímetros, então eu vou marcar 2 centímetros na broca com uma fita isolante ou com uma fita crepe. Você já viu a gente fazendo isso na outra aula, você já sabe como fazer isso. Se você não tiver o limitador na sua broca, se tiver o limitador de ferro, aquela barra de ferro é mais fácil, você limita lá ela com a ponta com 2 centímetros e fura aqui com 2 centímetros. Esse lado você limita ela com 3, faz 3 furos com 3. Como esse meu furo espiga aqui, esse rasgo, esse buraco fêmea vai ficar com
1,6 cm, mais ou menos, eu tô tendo que achar uma broca que seja menor do que isso. No meu caso, eu tô com uma broca aqui na marcenaria de 3/4 e uma broca de meia polegada. A 3/4, se você colocar ela de lado aqui entre o risco, você vai ver que ela vai passar do risco. Vai deixar esse furo espiga frouxo. Então eu vou optar por usar a broca chata de meia polegada, que é menor do que o furo. Vai ficar faltando, mas eu removo isso no formão. É melhor. Então você limita a sua broca com a fita, da ponta, você desconta. Se for o caso de broca chata, você vai pegar a parte reta dela aqui, esse começo reto, pra cá, você vai contar 2 centímetros, passa uma fita nela, aprofunda, se você não tiver no limitador. Se você precisar, usa aquele gabarito de furos retos para broca chata e brocaço rápido que fizemos naquela aula de gabarito para furos. Vai te facilitar muito também. No meu caso, eu dei aquele gabarito de presente para um amigo. Eu tô sem aquele gabarito, preciso fazer um novo. Então eu vou optar por colocar aquelas duas madeirinhas aqui do lado, rente a linha, formando como se fosse um L. Eu vou encostar a broca aqui e vou fazer os 3 furos. Vai dar certo também do mesmo jeito, como fizemos naquela aula. Isso você já aprendeu. Eu vou fazer os 3 furos, vou limitar ela nessa profundidade e aí a gente vai vir com o formão abrindo acertando essas paredes para testarmos a nossa espiga. Pessoal, fiz os 3 furos aqui, fiz esse lado. Vamos agora ao recorte disso, a remoção. Aquilo que você já sabe. Chanfro para dentro, parte reta na parede onde vai ficar reto. É ele batendo e marcando de 2, 3 milímetros por vez. E a gente vai removendo aos poucos com segurança. Esse mesmo sistema aqui de marcação com brocas, um furo lá do outro, você usa para instalar fechaduras de porta. É o mesmo sistema, se você tiver centropia, você faz os furos um lado do outro, depois você vem com o formão acertando, cavando e medindo até que a fechadura entre com perfeição. Ok, e aqui você vai removendo. Eu vou pegar outro formão porque esse aqui eu acho que está um pouquinho largo para isso. Chão para baixo, vem batendo e removendo. Começa uma nova seção. 2, 3, 4 milímetros de profundidade. Começa de novo. Vai contornando ela em volta. Chegou na beirada para não ter perigo, você pode pôr em pé e cortar isso aqui. E é isso. Eu vou fazer ela toda até a profundidade e eu vou testando a nossa espiga. Tá aqui, tá batendo, vai entrar com pressão. Eu vou ter que fazer alguns ajustezinhos aqui. Ótimo, é melhor que entra com pressão. Eu vou adiantar isso, vou acertar esse buraco. Esse daqui é o mesmo procedimento, não vai mudar nada, você já sabe. Eu só queria fazer esse início para você entender como é que é feito. E nós já voltamos para fazer os ajustes para aí sim começarmos a testar essa espiga aqui. Pessoal, vamos à montagem. Eu fiz essa cava, ela acabou se encontrando com a outra um pouquinho, não abalou. Vamos lá, vamos colocar primeiro a da lateral, aquela maior. Eu já tirei os excessos dela com o formão. Está instalada. Vamos à segunda. Ok, eu vou virar para que você veja melhor as duas. Tá aí, pessoal, as duas instaladas como tem que ser. E agora um segredo, você pode colocar por aqui 2 preguinhos pequenos sem cabeça, ou por aqui, nesse sentido e nesse sentido, você pode intercalar isso, ou ainda pelo lado de fora, por aqui, prego sem cabeça, e colocar aquele taruguinho, aquele toquinho que você faz, bota a cabeça para dentro, bate ela com prego para empurrar ela um pouco mais, bota um toquinho, cola, lixa o excesso, tira, acabou. Isso aqui também vai te dar mais firmeza no travamento. Tá feito, pessoal, a nossa espiga dupla. Você viu que não tem muito segredo. Agradeço a você mais uma vez por estar com a gente. Aqui embaixo na descrição tem a lista com todas as temporadas do nosso curso até agora. A primeira, segunda, terceira temporada, as temporadas de entalhe, para você não perder nada. Pessoal, muito obrigado mais uma vez e até a próxima aula.